É sempre motivo de muita alegria e felicidade podermos mais uma vez aqui fazermos uma reunião para que a gente possa pensar junto sobre o significado profundo da nossa vida e sobre, quem sabe, alguns assuntos que para nós possam ser interessantes, à medida que a gente se compreenda como criatura que cá caminha para aprender alguma coisa. Todos procuramos na nossa vida um verdadeiro significado para se viver. Algo que leve-nos a compreender que vale a pena estar aqui mais um dia. Só que ao mesmo tempo que nós temos essa gana de procurar alguma coisa que nós diríamos que dê uma certa força para que a gente encare o amanhã, parece que a nossa vida é meio que uma série de coleções de dificuldades, de desafios e de problemas em si. Nós, independente do nosso nível de consciência para com a vida, nós todos procuramos um estado de satisfação, um estado de felicidade, algo que nos dê uma certa estesia. E eu diria até que, independente da religião que nós abraçamos, todos procuramos um meio de encontrar essa chamada felicidade. Só que, via de regra, nós não colocamos a felicidade na nossa vida onde nós estamos. E dessa forma, nós meio que nos frustramos por todas as experiências que chegam na nossa vida, sem que necessariamente a gente até entenda por que é que estamos vivenciando tais experiências. E essas dificuldades em si, para nós, fazem-nos pensar sobre o significado da própria vida em si. Alguns perguntamos: quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? E outros vão até um pouquinho mais longe a dizer qual a minha missão. E esses questionamentos, que são um tanto quanto filosóficos, sempre nos levam na busca ou à procura da chamada felicidade. Só que a nossa felicidade, mesmo para nós que espíritas somos, que conhecemos a nossa realidade do ponto de vista teórico, que é espiritual, todos sabemos que somos espíritos, que a gente vive eternamente, que a morte é apenas um plano de transição que nós adentramos e mudamos do atual que estamos. O nosso conceito no viver em si não leva em consideração o fato de que somos espíritos, porque a nossa felicidade ela ainda é calcada em conceitos muito materiais, muito materialistas. E a nossa felicidade que nós cremos que seria a felicidade verdadeira na Terra, é calcada num tripé, ainda um tanto quanto materialista, que para todos nós talvez seja um conceito que nos iguale no nosso nível de entendimento. O primeiro conceito que nós entendemos que, para ser feliz na Terra, nós teríamos de ter em plenitude na nossa vida, seria recursos financeiros. Ah, dinheiro não traz felicidade. E alguns logo dirão no complemento dessa frase: mas manda buscar. Dinheiro facilita tudo na vida. E permitam-me até um certo comentário, porque eu sei que o pessoal aqui de Iracemápolis não tem problema de dinheiro. Mas nós que somos aí de Piracicaba, a gente fala do pessoal que lá está. Faz uma certa fofoca. Mas nós pensamos: tudo bem, dinheiro não traz felicidade. Ai, mas seria tão bom ter, pelo menos para experimentar. Mas eu penso no meu íntimo, que espírita sou. Olha, dizem que o dinheiro ou o excesso de recursos financeiros na vida de toda pessoa é a pior provação possível naquele que vive aqui nesse mundo. Porque a gente pode se perder, porque a gente pode fazer de tudo, porque basta estalar os dedos e as coisas acontecem. Só que nós, no nosso íntimo, na nossa oração antes de dormir, falando com a divindade, o nosso papo é mais ou menos assim: olha, Deus, eu sei que dinheiro é uma provação tremenda na vida do espírito e de qualquer pessoa que está aqui na Terra. Mas olha só, pode mandar. Estou preparado, manda com força, porque sabe como é? Eu vou até fazer uma caridade lá no centro espírita, sei que o pessoal lá precisa e eu ajudo, então manda para mim. A gente até fala: mas manda quem sabe é uma mega sena, para dar uma resolvida na minha vida.
Não precisa ser essa Mega Sena normal, não. Pode ser da virada. Tranquilo. E nós ficamos nesse nosso íntimo pensando que talvez a nossa vida fosse uma felicidade plena se nós tivéssemos a nossa conta bancária abarrotada de zeros. Só que se a gente ganha, a primeira coisa que a gente faz é primeiro tirar umas férias desse pessoal legal que faz parte da nossa vida. Porque o pessoal difícil. Vou dar uma viajada, curtir um pouquinho aí fora, porque eu quero vivenciar novos ares. E depois que a gente vai, a gente logo esquece de tudo aquilo que a gente tinha prometido. Mas esse é o primeiro ponto desse tripé. E um tripé é apoiado em 3 pontos. O segundo deles é aquele relacionado às relações interpessoais que nós temos. Aquela pessoa que a gente poderia falar, se eu encontrasse uma pessoa desse jeito, e cada um terá o seu conceito de perfeição na sua mente, com tal altura, com tal peso, com tal cor de pele, de tal jeito, com tal forma de ser, com tal religião. Mas se eu encontrar esse príncipe encantado na vida, aí eu vou ser feliz. E não nos damos conta de que todos nós somos criaturas com certas dificuldades, atrapalhamentos, imperfeições, e naturalmente as nossas relações também serão relações atrapalhadas como nós. Novamente, eu sei que aqui o pessoal de Iracemápolis é tudo garantido. Então as relações são muito maravilhosas, perfeitas e bacanas. Mas a gente fica na imaginação a pensar que existe muita gente complicada e atrapalhada. Mas esse é o segundo ponto do apoio desse tripé que nós diríamos, poxa vida, se isso acontecesse para mim na minha vida, seria muito bom e eu seria feliz. O terceiro ponto para nós, que todos diríamos, nesse conceito de entendimento, é se nós tivéssemos uma saúde impecável, uma ausência de doenças, de problemas físicos e orgânicos que nos acontecem, e se eu tivesse uma saúde de ferro, poderia gozar a vida, a sua plenitude até a exaustão. Aí eu seria muito feliz. E se eu tivesse essas 3 coisas na minha vida satisfeitas, aí sim eu seria uma pessoa muito feliz. Mas é tão engraçado que esse nosso conceito de felicidade, ao mesmo tempo que para nós é um desejo, é um alvo, é quem sabe, um paraíso que nós perseguimos em todas as nossas ações do dia a dia, que determina para onde e como cada um de nós vai, nós ficamos a pensar que a nossa vida acontece tudo meio que ao inverso daquilo que a gente deseja. Nós observamos que para nós dinheiro é uma coisa terrível de se ganhar. É muito esforço e pouca rentabilidade. Por isso a gente sempre corre atrás, porque os boletos nunca param. E nós ficamos frustrados, deixamos de dormir, ficamos preocupados e assim pensamos, eu não sou uma pessoa feliz. Mas no segundo ponto também, a gente se encontra com aquela pessoa maravilhosa que a gente fala, agora vai dar certo. Vai ser muito boa a minha vida, eu vou ser feliz. E depois de um tempo, passam mais ou menos uns 2 anos, depois de conhecer aquela pessoa que a gente achava que era maravilhosa, que iria se encaixar perfeitamente em todos os nossos anseios, de repente a pessoa parece que é abduzida e coloca um outro no lugar. Com características que, para nós, são totalmente diferentes daquilo que desejávamos. E também, quem sabe, no outro ponto, do ponto de vista da saúde, todos nós temos os nossos queixumes, as nossas dificuldades orgânicas. E, por isso mesmo, depois de toda essa comparação que nós fazemos, observamos que só nos sobra a frustração. Frustração que é embasada naquilo que a gente nunca consegue, porque tudo que a gente deseja vem muito a conta-gotas na nossa vida. Só que, com essa frustração, essa dificuldade que todos vamos sentindo com as dificuldades dos desafios da vida, nós nos sentimos frustrados. E por nos sentirmos frustrados, nos julgamos infelizes e somos pessoas que, via de regra, expressamos aquilo que pensamos por meio da reclamação. Todos nós fazemos reclamações naquilo que da nossa vida não vai bem da maneira que nós gostaríamos que acontecesse. Bem, nós apenas entramos na primeira página para que a gente nivelasse a conversa da noite de hoje.
E a conversa será viver sem reclamação. Mas para viver sem reclamação, é necessário que a gente comece a se observar. Porque quando nós temos uma certa sinceridade na nossa vida e fazemos essas observações sobre como cada um de nós se comporta, e principalmente quando começamos a fazer pontes com conceitos evangélicos, religiosos e até psicológicos para a nossa vida, a gente começa a ser sincero, compreendendo que ainda temos muitos defeitos. E o sinal de que a nossa vida se expressa desses mesmos defeitos, vícios e dificuldades que a gente ainda carrega dentro do nosso íntimo, expressa-se por meio do sofrimento, da dificuldade na nossa vida. Então, tudo aquilo que para nós significa sofrimento é sinal de imperfeição da nossa alma. E aí a gente se reconhece como uma pessoa que precisa, por meio dos seus esforços, se melhorar, para se ver livre das suas imperfeições. E aí nós vamos começar a fazer algumas pontes. Questão 919 de O Livro dos Espíritos. Qual o meio mais eficaz para que o homem, ou para se ser feliz nessa vida e se ver livre das más inclinações ou das imperfeições? E pensemos, Kardec era muito inteligente porque ele sempre pegava um conceito de raciocínio muito lógico, porque todos nós queremos saber um tutorial de como nos comportarmos na vida para que as coisas vão mais ou menos tranquilas, ou quem sabe não tão dificultosas como elas ainda estão. E a resposta quem dá desta pergunta é Santo Agostinho. Santo Agostinho, em espírito, um dos pais da teologia católica. E Santo Agostinho responde categoricamente: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E é um negócio até chique, né? Porque foi uma frase que foi atribuída a um dos pais da filosofia, Sócrates, mas que nos deixa um material para que a gente leve uma reflexão na nossa vida enorme. Conhece-te a ti mesmo. E nesse momento a gente começa a fazer uma avaliação dessa bagagem interior que cada um de nós tem para saber se a gente se conhece. Até para saber se o nosso conceito de colocar uma religião na nossa vida é compatível com aquilo que a religião se expressa. E a gente precisa se perguntar, o que é que eu quero com o espiritismo na minha vida? Eu quero resolver problema de dinheiro. Já está errado. Eu quero resolver um problema que eu tenho de relacionamento. Duplamente errado. Eu quero resolver um problema de saúde. Não é no centro espírita e não é com o espiritismo. Até porque Deus nos deu a possibilidade de pensarmos na nossa vida através da medicina primeiramente. Obviamente que existe a misericórdia divina, que não nos deixa mentir. Mas esse não é o objetivo principal do espiritismo. O espiritismo veio à Terra para elucidar a mente e a libertar as pessoas da ignorância, principalmente. Mas quando nós queremos nos conhecer, é necessário que a gente avalie o que cada um de nós faz com sua vida nas ações do dia a dia, nas ações que faz quando está na sua tranquilidade ou, quem sabe, na vivência comum. E todos nós podemos fazer uma avaliação da nossa vida para saber onde nos encontramos. Vamos fazer uma avaliação juntos? Natal de 2023, está logo aí. Não dá nem para a gente falar ou pretextar que esqueceu, porque o tempo é muito pouco, por mais rápido que o tempo esteja passando. E nessa avaliação do Natal de 2023, nós fazemos algumas ponderações e considerações muito importantes. Primeira, que no Natal a gente vai se sentindo meio sensibilizado, como é muito natural. Primeiro porque nós psicologicamente funcionamos com ciclos. O ciclo anual de 2023, para nós a gente olha para trás, observa que fez muita besteira lá para trás, mas também que deixou de fazer algumas coisas boas, que gostaria de ter feito, que às vezes também fez coisas boas e coloca na balança da avaliação do seu ciclo que está se fechando, para poder compreender que tipo de pessoa ainda é do ponto de vista de consciência. Mas também, nesse ponto, a gente começa a observar que o Natal tem a sua representatividade como data comemorativa da humanidade.
Porque representa também, 25 de dezembro, o nascimento daquele que para nós é o nosso modelo e guia, Jesus. E aí a gente começa a pensar, mesmo que o Natal comemore o aniversário de Jesus, mesmo sabendo que do ponto de vista histórico ele tenha nascido entre março e abril. A igreja enfiou essa data em dezembro para que a população que comemorava muita coisa louca naquela época começasse a perceber que deveria de mudar a sua forma de pensar. Mas isso não é importante. É importante que nós pensamos que aquele que é o nosso modelo e guia de comportamento ético e moral nasceu e veio para cá. 25 de dezembro. E nós, como cristãos ainda, começamos a avaliar nossa vida observando que ele mesmo, para nós, como modelo e guia, deve de ser lembrado para que a gente saiba se comportar ou escolher o nosso comportamento à semelhança daquilo que ele escolheria. Mesmo que a nossa inteligência e a nossa consciência não permita que nós escolhamos da melhor maneira possível. Mas nós que somos espíritas, a gente já entra no clima. Começa a pensar, de manhã, à tarde e à noite é só Jesus. Não é verdade? Como o pessoal está aqui meio em dúvida, eu vou fazer a pergunta de novo e o pessoal aqui mente só para eu não ficar falando sozinho. A gente pensa em Jesus de manhã, à tarde e à noite, não é verdade? Deu até uma trepidada aí, né? Mas a gente pensa, acorda de manhã, já faz a oração, logo à tarde faz de novo outra oração, à noite faz evangelho no lar, se morar num prédio faz evangelho no condomínio, chama todo mundo. E a gente começa a pensar, poxa vida, é Jesus, não é? A gente até esquece que existe Papai Noel. Esquece sim, né? Tá. Aí a gente vai pensando que essa época que é muito comemorativa, para nós, a nossa forma de pensar e de se comportar, às vezes muda o exterior que nós temos por meio daquilo que a gente gostaria que mudasse. E a primeira coisa que a gente faz numa época de Natal é montar um artefato que é muito comum no nosso país, chamado árvore de Natal. Árvore de Natal é aquela coisa que a pessoa está querendo entrar no clima, monta em casa, e também às vezes é um artefato que ele é meio que herdado como herança. Começou lá na sua bisavó, pulou para sua avó, pulou para você, e aí vai indo dessa escada de gerações até que cai no seu colo. Só que eu lembro também, quando eu era muito criança, na minha época de árvore de Natal. E a felicidade para a criança na época de Natal é montar a árvore de Natal. Mas eu também sou daquele tempo em que a árvore de Natal ela era enfeitada com bolas de vidro, mais ou menos assim desse tamanho, parecia um coco de tamanho. E vocês sabem que toda criança aqui quer ajudar e quer pegar uma bola desse tamanho e tenta montar. Vocês sabem que bola eu estou falando? Eu estou falando com gente muito nova aqui? Ou nós estamos mais ou menos na mesma quadra? Estamos, né? Aí a gente vai montar e a criança, obviamente, como não tem aquela habilidade manual, derruba a bola e parte-se 1 milhão de pedaços. E a mãe, que já está no clima natalino, já logo pega o psicólogo, que é a cinta, o chinelo, já ensina tranquilamente para o filho como é o clima de Natal, né? O respeito de Jesus Cristo, a fraternidade. Eu aprendi um monte, começava a viver Jesus na essência no Natal nessa época. Muita gente também deve ter vivido, né? Quebrava tudo, aquela coisa muito natural que acontecia na nossa vida, de todos nós. E o tempo foi passando e tal, e de repente essa árvore que vai caindo de geração em geração, ela vai ficando meio depenada, porque as bolas vão quebrando, e é difícil a gente recompor. Até um dado momento em que nós entramos, por exemplo, nesse Natal de 2023, avaliando a nossa vida e olhando a nossa árvore, percebendo que ela está um tanto quanto depenada das bolas que poderia ter, a gente pensa, eu vou ter que dar uma melhorada nessa árvore, claro, deixar ela um pouco mais enfeitada. E o primeiro pensamento que a gente tem, já que somos espíritas, mas somos da atualidade, somos até com almas jovens, né? A gente pensa, eu vou comprar um pisca-pisca, né? Aquelas lâmpadas, tem isso aqui, esse nome, né? Pisca-pisca. A gente fala, eu vou colocar um pisca-pisca, vai ficar bonito, vai ficar enfeitado, e ninguém vai perceber que está faltando os enfeites chamados da árvore de Natal.
E você pega e vai se dirigir naquelas lojas chamadas lojas de R$ 1,99, como é muito natural. Imagino que o nome também seja aqui assim, na região metropolitana de Iracemápolis. Mas a gente pensa, num mundo de provas e de expiações, até numa loja de R$ 1,99, quando a gente entra, a vírgula pula de casa. Nunca a gente encontra alguma coisa que tenha o valor de R$ 1,99. É de R$ 19,99 a R$ 199. Mas a gente vai, está no clima de Natal, logo pega aquela lâmpada, não tem problema nenhum, fala, é só uma vez por ano. Arruma, se pega e leva para casa. Paga tranquilamente, pensa até em reclamar, mas pensa também que é clima natalino, não vale a pena, para que brigar com isso? Chega em casa e a gente vai enfeitar a nossa árvore. Vai testar primeiramente, obviamente, essa lâmpada que foi comprada. Mas também lâmpada pisca-pisca no mundo de provas e de expiações, com certeza vem com, no mínimo, uma lâmpada queimada. A gente liga, testa, pensa também em reclamar, mas logo fala, Jesus não faria isso. Então você pega e dá uma virada na sua árvore para que a lâmpada fique mais ou menos escondida, virada para a parede. E até aí tudo bem, a gente está naquele clima muito legal, mas percebe olhando a sua sala que a coisa não está ainda tão boa. O comércio começa com aquelas músicas, a TV também chama todos os filmes e as propagandas natalinas que nos impulsionam a fazer um pouco mais. E a gente, como ainda é muito influenciável do ponto de vista da mídia, logo pensa, eu tenho que fazer mais. Por quê? É só uma vez por ano. E aí a gente pensa, poxa vida, eu para fazer mais, eu acho que eu vou entrar no grupo da minha família do WhatsApp. E grupo de família é muito bom, porque a gente logo pensa, a gente fica o ano inteiro falando bem desses familiares nossos, depois no final de ano a gente quer dentro de casa. É uma maravilha, a gente fica falando bem, desejando coisa boa, chega final de ano, fala, vamos ficar junto. E você manda lá uma mensagem, a ceia de Natal... Eu sou do tempo da ceia. A ceia de Natal vai ser na minha casa esse ano. A gente logo se antecipa. Mas eu quero frisar, hein? A gente deixa lá muito bem explicado. Eu quero que todo mundo traga cada um o seu prato. A gente combina. E todo mundo venha às 8 da noite. Porque é engraçado, né? Eu sou do tempo que quando a gente era criança, essa chamada ceia de Natal, quando existia, começava meia-noite. E ai da pessoa que desse uma beliscada em algum prato antes da meia-noite. Também entrava no clima da psicologia, seja a idade que for. Mas hoje, gente, se a gente come depois das 8, come aquelas comidas levíssimas da ceia de Natal, dorme e acorda desencarnado no outro dia. Está no plano espiritual. Não dá, não digere, passa mal. Idade tem dessas coisas também. E olha que eu não estou tão acabado assim. Mas a gente pensa, meu Deus, tudo bem, vem aqui em casa, vamos confraternizar, fazer como Jesus fazia. E a gente pensa, vai ser bom esse ano. E frisa, por favor, todo mundo, 8 horas da noite, em casa. Chega o dia fatídico, como todo dia, que chega um dia na nossa vida que a gente espera. Chegado o dia... a gente logo se espanta com uma coisa que acontece. 6 horas da tarde, toca a campainha. Você olha no relógio. Não é possível. 6 horas da tarde, eu falei 8. E você fala, quem será que é? E você vai olhar, olha pelo vitrô e vê lá. Ninguém arrisca? Sua sogra. Sua sogra chega, primeiro você pensa que maravilha. Meu Deus, eu não vou reclamar. Chegou meu personal trainer da paciência, da compreensão. Ela me deu aquela coisa maravilhosa que eu chamo de marido, mo ou benê. Mas eu tenho que ter essa caridade de poder lidar com essa pessoa. Eu falei que é para vir às 8, ela veio às 6. E a gente logo coloca aquele melhor sorriso, a nossa melhor personalidade, abre a porta e diz, que saudade. Você deveria ter vindo às 5. Por que demorou tanto? A gente é mais ou menos assim. Mas tudo bem, a gente vai, começa aquele papo inicial e pede logo para entrar. Entre, a casa é sua. Ao passar a porta de entrada, ela olha a sua árvore de Natal. E ela faz o seguinte comentário. Você viu que tem uma lâmpada queimada?
Obviamente que mentalmente a gente já começa a fazer aquela reclamaçãozinha de leve, mas dá uma de que nem ouviu e logo diz: não, eu acho que queimou agora, até agora estava tudo funcionando. E a gente sabe, obviamente, que ela estava queimada. Mas ela manda a segunda pergunta também para espicaçar um pouco mais, porque essa é a festividade natalina a ser comemorada em toda a família. Você está tratando bem o meu filho? E você logo responde com aquele coração fraternal, pensamento muito bom: eu acho que eu estou cuidando até melhor que a mãe dele. E logo começa o processo de desobsessão na sala. A conversa de um obsessor com o outro, encarnado, tranquilamente. Começa, né? Dialogador. Já participaram, né? Reunião mediúnica. É assim, não tem problema nenhum. Esses são dois encarnados. Mas aí ela fala: viu, eu gostaria de experimentar o prato que você preparou, para saber se você fez bem feito do gosto do meu filho, porque eu é que conheço o que ele gosta. Toda mãe sabe o que o filho ama, e a esposa que passa mais tempo do que a mãe passou, nunca sabe nada. E aí começa aquela coisa, ela vai experimentar, se tiver com mais sal, ela vai falar que está com menos, se tiver com menos, ela vai falar que está com mais, e aí a gente parte para o problema da desobsessão natural na cozinha. Mas não para por aí. Alguns de nós só briga mentalmente, reclama mentalmente. Outros não têm ainda a trava na sua garganta para não despejar para fora tudo aquilo que começa a fermentar perante as provocações, como é muito natural. E aí a gente olha para o Evangelho, porque a gente está tentando se conhecer por meio daquilo que a gente faz. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34, em que Jesus fala um negócio muito legal. Ele fala assim: a boca fala aquilo que está cheio o coração. E percebam que coração não é músculo cardíaco. Coração é intimidade. Coração é o nosso íntimo, o nosso ser, a nossa personalidade, a nossa consciência. E às vezes a gente começa a perceber o que é à medida que começa a prestar atenção de tudo aquilo que a gente fala no dia a dia. E em situações, principalmente, que para nós são difíceis, provocativas, e a gente cai, às vezes, nessa casca de banana. E todos nós aqui estamos nesse convite de fazer uma avaliação no que é que cada um de nós investe aquilo que fala, todos os dias. Se falar muita coisa complicada, cuidado, é necessário uma correção de rota. Mas, obviamente, que nós falamos aqui meio que rapidinho do Natal 2023. Mas nós poderíamos fazer também um exercício um pouco mais alongado, de mais ou menos a nossa vida. Vamos fazer um ponto de corte, mais ou menos 12 anos de idade? 12 anos de idade em que a criatura humana, todos nós aqui passamos, e a gente começa a perceber que para nós foi um período decisivo. Decisivo porque, do ponto de vista biológico, é o momento em que a gente sai da faixa infantil, de criança, e começa a entrar numa fase de pré-adolescência e de pré-maturidade biológica. Os hormônios começam a bombardear o nosso organismo, alteram as características do nosso corpo, a voz, os pelos, a altura, tudo isso que para nós representa o que é a maturidade biológica, até o desenvolvimento das glândulas sexuais e por aí vai. Só que todo esse bombardeamento desses hormônios fazem com que o ser com essa idade ou a criança comece a se ver muito irritadiço, porque não sabe como lidar com todas essas mudanças que causam até uma certa irritação mental. Porque nesse momento é aquele momento de transição em que a criança, que olhava seus pais como seus heróis, começa a percebê-los como um tanto quanto antiquados. Como aqueles que até aquele dia sabiam tudo da sua vida e do seu futuro. E de um dado momento para frente, não sabem mais nada. E esse momento a criança começa até a se questionar como é que nasceu na família que nasceu. Porque são pessoas difíceis, diferentes, complicadas, e o ser que começa a tomar conta da sua personalidade como espírito, percebe-se diferente naquele lar estranho. Isso é a regra. Talvez aqui haja muita gente que esteja numa família celestial, o que é outra questão. Mas são os momentos que fazem com que a criança ou o pré-adolescente comece seus embates com os pais. Mas embates esses que são
representados pelas primeiras crises. E permitam-me falar de mim, um pouco autobiográfico. Eu não tinha crise nenhuma nessa época. Era tudo tranquilo, porque até na minha época não tinha muita escolha como tem hoje. Eu tinha só 3 escolhas na vida. Se eu ia usar conga, quichute ou bamba. Era o máximo. E eu sempre escolhia quichute. E para o pessoal não ficar com cara de paisagem sem saber do que se trata, eu vou falar para que a gente saiba o que é. Quichute era um calçado preto que eu imagino que tenha sido fabricado com material de pneu de caminhão. Porque era um material que não gastava nunca. A gente ia usando, desencarnava, encarnava de novo, continuava usando e ficava lá esse quichute. Estava tranquilo, mas também era um calçado que não se vendia em loja de calçados. Era um calçado que a gente comprava na feira de rua. Sabe feira que tem pastel? É muito comum isso em cidade do interior. Aqui imagino que também. Então eu lembro-me que meu pai me levava para comer um pastel com uma caçulinha na banca, né? E logo do lado desta banca de pastel tinha a loja era um ônibus, né, que vendia também um monte de bugiganga e vendia quichute também. E eu percebia que ele ficava pendurado. Então a gente ia lá, comia um pastel na feira e de sobremesa era um quichute. Levava o quichute, ele não vinha em caixa de calçados, vinha numa sacolinha que depois a mãe usava de lixo de banheiro, o que está muito tranquilo. E levava para casa. Mas esse calçado também tinha uma outra característica muito engraçada. Ele possuía um cadarço que a gente começava a pôr na perna e enrolando. Chegava até no perispírito. Deve ter gente que usou isso aqui, né? Era até moda, né? Subia. Era um negócio que acho que dava uma volta na Terra. Mas tudo tranquilo, era uma maravilha, era muito bacana. Mas eu não tinha esses problemas, né? Porque eu não tinha crises. Mas, ao mesmo tempo, eu faço uma pequena observação. Porque esse é o início dos problemas da vida de quem toma consciência de que está vivo. Porque as crianças de hoje, nós poderíamos observar que, na sua maioria, andam muito complicadas. Primeiramente, pelas consequências da sua complicação que nós podemos observar. Consultórios de psicologia abarrotados de criança. Sem um ideal, sem um instinto de felicidade, sem a vontade de brincar e às vezes até com uma ideação suicida nessa idade. Que para muitos de nós era algo que a gente nem pensava que acontecia. Então essas são as primeiras nuances em que a criança que toma conta de si, ou o pré-adolescente, começa a reclamar da vida. Começa a achar que tudo está ruim. E quando a gente na nossa vida acha que tudo está ruim, a gente deposita uma esperança num futuro próximo, ou em algo que possa acontecer e mude tudo. E a criança de 12 anos que espera que sua vida mude, ele espera que mude rapidamente. Então ele deposita, quem sabe ali naquele futuro próximo, quem sabe 15 anos, a mudança da sua felicidade para que ele não reclame da sua própria vida. E nós também vamos passar pela nossa memória a ver se a gente reclamava ou não. Chegando aos 15 anos, a gente percebe que a gente entra num limbo. Por quê? Não é nem adulto e não é criança. Quer vivenciar tudo e todas as experiências da sua vida, mas não trabalha, não tem os seus recursos e precisa achar alguém que possibilite vivenciá-las. Um pai patrocinador ou uma mãe patrocinadora também. E filho nessa época, principalmente porque encontra-se na época do desenvolvimento psicológico em que todos nós passamos, pensa em vivenciar primeiramente as suas experiências do ponto de vista de relacionamento. Porque quer conhecer o que é namorar, nossa, os primeiros namoradinhos, as primeiras namoradinhas. Gente, eu sou daquela época e falo isso com bastante saudosismo, porque era muito bacana. A gente ficava 6 meses para pegar na mão da menina que a gente achava que ia casar com ela, mandava cartinha, punha perfume na cartinha, falava que ia casar, fazia desenhinho, todas essas coisas que são muito naturais, né, da juventude, muito saudáveis para o desenvolvimento psicológico de toda criatura. E depois a gente esperava mais 1 ano e meio para dar o primeiro selinho. Nossa, era terrível. Haja paciência, né?
Aí a gente faz uma contraposição com hoje, né? Parece que a coisa vai meio de trás para frente. Parece que o tempo virou inverso. A gente conhece na intimidade, depois vai pegando na mão, depois dá um selinho, depois pega na mão e depois pergunta o nome. É uma coisa terrível na vida de todo mundo que está com 15 anos, via de regra hoje em dia. Tem suas exceções consideráveis, como é muito natural. Mas nessa época também, como são os momentos em que a gente quer começar a experienciar tudo aquilo que a gente vive, a gente espera que o nosso pai ou a nossa mãe possa dar uma contribuição para a gente experienciar essas situações de sair com os nossos primeiros relacionamentos, principalmente hoje em dia. E aí logo pensemos no exemplo. O filho chega para o pai: pai, seguinte, eu preciso aí de uma ajuda sua para que eu possa sair com a minha namoradinha, ou a minha futura namorada. Será que você pode me ajudar? E o pai fica com aquela alegria, porque ele mesmo já vivenciou isso. Ele lembra que quando ele teve a sua primeira namoradinha, ele passeava na praça, pegava seus picolé de R$2 e ficava a tarde inteira com ela, conversando, andando de mão dada, sentando no parque, essas coisas naturais. E logo ele pensa: poxa vida, se eu peguei R$2, eu vou ajudar meu filho. Filho, vem cá, eu vou te dar R$10. Você pode sair com a sua namoradinha e pode torrar tudo, não precisa trazer troco. E começa também uma sessão de desobsessão, dependendo do filho. Porque o filho não entende que a cabeça do pai às vezes é situada em outra época, mesmo que ele queira fazer o bem. E logo ele antecipa a conversa: pai, o negócio é o seguinte, eu quero lhe antecipar que para sair hoje em dia é um pouco diferente. Eu quero aí que você dê pelo menos para mim aí 500. E o pai logo começa também já aquela sessão maravilhosa. Eu no meu tempo nunca fazia isso, porque o seu avô nunca ia deixar, eu tive que trabalhar. A gente começa a remoer o passado, né? Para jogar no filho que está no futuro. E o filho só esperando, na verdade, o tempo passar e a conversa também. Mas o pai fica até um tanto quanto curioso e pergunta: meu filho, para que é que você quer esses R$500? E o filho diz: pai, eu quero levar a minha futura namorada para poder comer alguma coisa, jantar, no restaurante. E o pai fica estranhado com aquele valor, que R$500 no restaurante? Que restaurante é esse, meu filho? E ele responde: pai, restaurante japonês. Sabe que eu fico a pensar? Que essa juventude de hoje, que nasceu hoje, eu acho que era tudo espírito japonês, fez um monte de coisa errada no Japão, a divindade passou ali a peneira e jogou tudo para o Brasil. E nasceu aqui e a gente tem que lidar com essa galera que ama comida japonesa. Gente, eu não tenho a mínima vontade de comida japonesa. Não tenho, acho que o paladar, né? Acho que é coisa de mentalidade pobre, né? Diriam alguns. Mas eu fico a pensar, eu que sou daquele curtido com arroz, feijão, ovo, farinha, que é uma delícia. Imagina chegar para a namoradinha: vamos comer hoje um arroz, feijão e farinha com ovo. Acaba o relacionamento no dia, na hora. Antes de você chegar no ovo, já acabou. Para ver como o tempo muda, né? As coisas são engraçadas, diferentes. Só que aí a gente começa a reclamar, porque o pai não dá. E a gente começa a nossa vida, mas eu acho que vai ser bom mesmo se a gente chegar a 18, 19, 20, 21 anos, né? Início de idade adulta. E todos nós, primeiro que a gente espera terrivelmente para chegar dos 15 aos 18. Eu acho que eu esperei uns 30 anos, dos 15 aos 18. Psicologicamente, dizem que o tempo é uma coisa mais psicológica do que real. Chegou! Porque eu queria fazer 18 anos, entrar em lugar proibido. Nossa, era um negócio tão legal na minha época, esse negócio de entrar em lugar proibido. Porque tinha lugar proibido, né? Hoje em dia parece que inverteu, né? O lugar proibido vem para dentro de casa e os pais que têm que colocar o esparadrapo para que a criança não seja acessada com isso. E a gente fica a pensar, a modernidade muda muita coisa. Mas tirar carteira de habilitação, poder votar, essas coisas que a gente vê que é uma ilusão boba, mas que é muito natural da felicidade nossa, da gente achar que vai ser melhor depois. E chega, e é um momento em que muitos de nós têm um pé em cada canoa, a canoa do trabalha e a canoa do estuda. Alguns têm mais numa canoa, outros têm mais em outra, e a gente vai levando a vida meio assim. Mas também é um momento em que a gente descobre coisas fantásticas na nossa vida. Financiamento, cartão de crédito,
Todo mundo que faz mais ou menos uma idade que pode se considerar adulto, logo pensa, eu quero zarpar da casa dos meus pais. Alguns gostariam, né, de continuar eternamente, mas vamos falar aqui no pensamento normal. Eu quero sair, eu quero ter minha independência, eu quero ter minha casa, é muito bom, muito bacana. A gente conhece aquela coisa terrível chamada boleto, mas não tem problema nenhum. Vai vivendo a vida, financia tudo. Tanto que a gente nem vê a cor do dinheiro, né? Passa tudo no cartão. Enquanto tiver crédito, vem sofá, geladeira, fogão, vai tudo. Alguns parcelam o carro em 3 reencarnações, sem problema. Vai pagando, 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 morre, continua pagando, uma hora acaba. Aí a gente pensa, poxa vida, tá difícil, a gente não ganha nada, não consegue nada na vida, então o bom mesmo é reclamar daquilo que a gente está vivendo. Será que mais para frente aí vai melhorar um pouco? A gente fica na esperança, porque dizem que brasileiro tem uma esperança terrível na vida, e a gente pensa, talvez na época de 35 anos, essa época da maturidade, em que a gente já adquire tudo que a gente poderia do ponto de vista de conquista inicial da vida, que a gente já escolheu o que quer fazer, que começa a pensar, poxa vida, entra naquela rampa, legal, uma aspiração, só que também tem as suas características nessa época, porque ao mesmo tempo em que a gente já pagou muita coisa de financiamento, do ponto de vista de objetivos de ter, a gente já tem, já vê que aquilo não é a felicidade pura, a gente observa que se chegar em 35 anos sem ter a sua alma gêmea, a sua tampa da panela, você começa a virar assunto de família. Toda a festa de família que você vai, ninguém mais fala oi para você. Eles chegam para você e perguntam, não vai casar não? E você começa a ficar meio engastado com aquele negócio, vai ficando uma rusga com aquele pessoal, aí você sai da roda, o pessoal logo fala, deve ter algum problema esse aí, viu? Esse aí deve ser complicado demais, ninguém aguenta. Aquela coisa boa que todo parente também ama fazer. Por isso que a gente sempre ama a família. Aí a gente pensa, poxa vida, tudo bem, está acontecendo isso na minha família. Hoje a gente vê que até a modernidade trouxe até aplicativo de relacionamento, facilitou muita coisa. E a gente pensa, poxa vida, eu acho que eu vou encontrar alguém, a minha alma gêmea. Você faz um esforço, de repente conhece alguém que vale a pena, que tem mais ou menos as suas ideias, que você acha que dá pé, e você logo se consorcia. Lembre-se daquele dia, vamos fazer o exercício, em que você falou, eu aceito, para aquela pessoa em específico, na frente de um juiz. Putz, que dia legal, né? Ele fala, que legal, eu aceito. Aí, mas só aquele dia, por favor. Agora a gente vai começar a evoluir. Porque vai passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. A gente já olha aquela figura, já começou a estudar espiritismo, já observa que as famílias desse mundo de provas e de expiações também têm relações compatíveis com o mundo de provas e de expiações. Até lê algumas coisas que dizem que a divindade junta inimigos do passado. E você logo conclui, casei com meu obsessor. Certeza. Em Piracicaba tem muito disso, viu? Aqui eu acho que não, é só anjo celestial. Mas lá é assim. E a gente fica meio complicado com a nossa vida, achando, quem sabe, que o futuro pode ser melhor. E é aquela época em que a gente começa a compreender que já viveu um pouco em relacionamento e talvez seja necessário um próximo passo. Já estamos mais ou menos entre 45 e 55 anos, mais ou menos. Mas uma época que a gente fala, porque hoje as situações são mais ou menos assim. Eu acho que eu ficaria feliz mesmo na vida e compensaria tudo que eu não gostei lá para trás se eu tivesse um filho. E a gente vai, engravida como casal, acha que vai ser uma maravilha, uma felicidade, vai ser o paraíso na terra. E a gente percebe que até o momento não sentia um amor tão puro por alguém até o momento em que nasce essa criatura. Mas essa criaturazinha também vai crescendo, vai se desenvolvendo lá pelos 7, 8 anos, que ele já tomou mais ou menos uma proporção de tudo aquilo que ele é em espírito, que ele já começa a apresentar suas características próprias, a gente fica só de observação nesse serzinho. Alguns de nós, já espírita, começa a pensar, só é possível ter saído do umbral aqui para dentro de casa.
para ser esse ser do jeito que é. Outros querão competir e vão falar, o meu veio das trevas, veio pior ainda. Só que a gente não se dá conta de que a nossa musculatura espiritual do nosso ombro é compatível com a cruz que a gente tem de ter na vida. E a gente deixa de agradecer e começa a reclamar. Meu Deus, eu não aguento, é difícil demais lidar com criança. Esse daí ainda, pelo amor de Deus, aquela coisa toda. E a gente pensa, poxa vida, eu acho que vai ficar melhor se eu chegar naquela fase, e aí a gente entra numa outra rampa, dos 55 aos 65, que culmina naquilo que todos nós adoramos na vida, que é a chamada aposentadoria. E a aposentadoria é um negócio muito bom para nós que moramos aqui no Brasil. É uma maravilha, um salário poupudo, dá para comprar tudo na farmácia. E olhe lá. A gente é cheio de problemas, cheio de dói aqui, dói ali, a aposentadoria não dá para fazer nada, a inflação vai subindo muito mais do que o próprio salário que fica lá para trás. E a gente percebe que nem isso nos trouxe uma certa felicidade. Porque no íntimo a gente fala, quando eu me aposentar, aí eu vou fazer o que eu quiser da minha própria vida. Mas eu vou fazer um corte aqui, porque essa época dos 65 anos é muito diferenciada para mulheres e para homens. Homens, do ponto de vista cultural, ainda são muito defasados. Eles ainda pensam muito monoideia. E eles, para lidar com as coisas, ainda é um assunto de cada vez. Se der 2 tartarugas, ele perde as 2. Esse tipo de coisa. Nós, homens, somos ainda muito complicados. Por isso a gente não sabe lidar direito com as coisas. Assim, as mulheres que, do ponto de vista biológico e cultural, foram criadas para cuidar de família, ajudar o marido, cuidar da casa, educar os filhos, fazer tudo multitarefas, elas são muito mais capacitadas que nós homens. Por isso eu até tiro o chapéu para as mulheres. E elas ambos chegam, porque hoje nós temos até a possibilidade do mercado de trabalho para o público feminino, ambos também têm a possibilidade, quem sabe, se quiserem, de se aposentar. Só que a mulher ainda continua no pique, porque tem a casa, porque tem que arrumar, porque tem que fazer, porque tem que cuidar do filho. Está naquela. E o homem, ele entra naquele processo meio de férias. Que ele começa a olhar para todo lado, está tudo muito tranquilo, não sei para que essa correria, não sei o que fazer. E passa uns 3 meses, ele começa a observar, na verdade, a sua mulher, porque ele quer arrumar alguma coisa para fazer. E ele pretende ocupar o seu tempo sendo fiscal da sua mulher. A mulher vai e liga o interruptor. Ele já fala, desliga porque a energia está muito cara. Aí ele começa a contar os centavos que está lá na conta de luz. Eu sei que aqui ninguém faz, mas vai que alguém aí possa, de repente, pensar que isso acontece. A mulher vai e liga a torneirinha do fogão antes, sem colocar panela ou colocar para esquentar. Ele vai lá atrás e desliga, e ainda reclama, dá aquela ralhada com a mulher. Que mulher que não ia querer esse anjo da guarda, né, no final da vida? É uma felicidade. Sendo espírita ainda, é o reino dos céus na terra. Mas alguns de nós ainda continuam reclamando, porque, pelo amor de Deus, a vida inteira, nessa dificuldade, ainda não me livrei. Eu acho que a felicidade é de outro mundo. Tá certo que Jesus disse um dia, no mundo só tereis aflições, mas tá demais. E a gente começa a pensar que talvez possa ser diferente, possa ser mais legal, possa ser mais bacana. Só que essa idade é meio complicada, porque nós já chegamos dos 65 e entramos na última rampa, que é dos 65 para 75, 85, 95, 105. Será que alguém vai? Eu não quero ir, tá pagando pecado. Volta zeradinho para a próxima. E a gente começa a pensar nesse momento em fazer reflexões, porque a gente não tem muito mais futuro. Então a gente tem mais passado. E ao observarmos o nosso passado, a gente conclui muita coisa. Porque a bagagem da experiência faz com que a gente remexa tudo aquilo que fez. E a gente chega numa conclusão que é terrível para quase todos nós. Bom mesmo era quando eu era criança. E parece até uma coisa meio de louco isso. Porque nós passamos todas as fases da nossa vida a reclamar das dificuldades que nós encontramos para que a gente tenha um certo tipo de aprendizado que a nossa imaturidade ainda não nos permite aprender numa tacada só. E a gente passa a vida a reclamar de tudo, sem aproveitar aquilo que é o mais importante para todos nós, a viagem. Não é importante o destino. É importante que nós tenhamos a maturidade de abraçar
principalmente a dificuldade e a dor quando ela chegar na nossa porta. E ela pode chegar na nossa porta desavisada. E a gente, ao mesmo tempo que fazemos, às vezes, reflexões um pouco leves, que nos fazem colocar a nossa vida num contexto, isso é muito sério. E a gente precisa ter a maturidade de compreender que o nosso aprendizado e o nosso desenvolvimento do ponto de vista espiritual é diretamente atrelado a essa nossa vivência do difícil, a vivência da dor. Quantos de nós aí não passou por uma quadra complicadíssima e falou, nossa, se eu não tivesse passado por isso, eu seria uma pessoa muito diferente. E a gente fica aqui a refletir qual o sentido existencial da nossa vida, se muitas das vezes a gente vai vivendo e reclamando de tudo. Porque tudo é difícil, porque tudo é complicado, porque nada é do jeito que eu gosto. E reclamar, independente daquilo que a gente passa, é um dispêndio de energia desnecessário. Porque a gente reclama e no final das contas vai fazer o que tem que fazer. Se a gente não quiser fazer, passa a vida reclamando e sofrendo. Por isso é um motivo de sabedoria, a gente pegar o espiritismo e tentar descortinar, porque há quanto tempo a gente não viveu um contexto religioso, achando que falar de religião é decorar uma passagem evangélica que nada tem a ver com a nossa vida. Não, tem tudo a ver com aquilo que a gente vive. Por isso, colocar-se para nós uma proposta vivencial evangélica é compreender do ponto de vista psicológico o que cada um de nós faz consigo da vida. E como é bom a gente tirar pelo menos uns minutos breves da nossa semana para fazer uma reflexão de qualidade. Mesmo que esse relógio que corre, que é terrível e eu não alcanço nunca, a gente chega depois de alguns minutos a refletir e pensar, poxa vida, que noite legal de se pensar na nossa vida. E eu nesse momento, claro, até um pouco já cheio de saudade dos amigos aí que a gente se revê há tantos anos, já chegamos a um momento em que nos sobra apenas uma palavra que para nós todos é muito importante, a palavra gratidão. Gratidão pelos momentos que passamos juntos, avaliar nossa vida, refletir sobre aquilo que a gente vive, a se permitir, talvez com um humor um pouco mais predisposto a aceitar a dificuldade, sem reclamar tanto, e até achando que talvez, mesmo na dificuldade, a gente acha felicidade. Assim eu deixo aquele abraço querido, rogo a Deus que numa próxima oportunidade nós tenhamos a possibilidade de refletir sobre a nossa vida, avaliar que talvez vale a pena ser diferente, porque eu quero que seja diferente. E assim coloco a minha vida, a minha energia, o meu psiquismo para coisas novas, melhores e mais agradáveis do ponto de vista de aceitação. Assim, meus amigos, eu deixo aquele abraço querido para não cansá-los mais. E quem sabe numa próxima oportunidade a gente bate um papo novamente sobre o significado das nossas ações, da nossa vida, e quem sabe a gente conclua que para mudar basta a gente querer. Então deixo assim o meu abraço com todo carinho, com toda alegria, e até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado.